Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Sensoramento Remoto e Geoprocessamento da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a revisão do conteúdo curricular todo. Tá? Então essa é a primeira parte da aula. O que é o sensoramento remoto? Primeiro, vamos lá na terminologia da palavra, né? Remoto é a distância, sensoramento é um sensor, ou seja, é a aquisição de uma determinada informação sem ter o contato físico com o objeto que nós queremos adquirir essa informação. Três elementos básicos no sensoramento remoto é o quê? O objeto, o sensor e a energia. O objeto é o que nós queremos ter a informação, o sensor é o componente que capta a energia, né, da informação, e a energia é a forma de transmissão dessa informação. Tá? Então, a primeira parte, ou seja, como é que funciona a aquisição dessa informação? Né? Nós temos uma fonte de energia, na nossa figura aqui, por exemplo, o Sol. Ela emite uma energia incidente, né, que é a radiação eletromagnética, né, atinge a superfície da Terra, que é o nosso objeto, né? Esse objeto interage com essa energia e acaba refletindo parte dessa energia, né, para o nosso sensor, que vai captar essa informação. Então, é isso que é o sensoramento remoto. Né? Essa fonte de energia, né, nós colocamos uma fonte de energia, nós temos sensores passivos, ou seja, que dependem de fonte de energia externa, mas temos sensores ativos também, que não dependem de energia externa, que produzem a própria energia. Dentro das fases de sensoramento remoto, nós temos a primeira fase, que é a aquisição da informação da figura anterior. Nós temos o pré-processamento das imagens, né? Principalmente para a parte de correções, advinda de problemas da captação da imagem. Nós temos uma terceira fase, que é o realce das imagens, que é melhorar a parte visual delas para ficar mais visível, mais fácil a interpretação. E nós temos a última etapa, que é a análise e interpretação dessas imagens, principalmente para criar mapas temáticos, né, para facilitar para que usuários que não detêm o conhecimento, né, não têm habilidade disso, consigam interpretar de forma mais fácil. Não só usuários que não têm habilidade, mas para nós também fica muito mais fácil a interpretação. Né? Bom, a primeira parte que nós iremos estudar, dos três elementos básicos do sensoramento remoto, é a energia. Né? Como eu falei para vocês, a energia que nós iremos utilizar no sensoramento remoto é a energia eletromagnética. Tá? A energia eletromagnética, ela tem uma característica, ela caminha na velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. E ela tem uma característica, né? Essa energia eletromagnética, nós podemos caracterizar ela como um comprimento de onda e como frequência. Tá? Como a nossa velocidade da luz é constante, se eu aumento o meu comprimento de onda, eu vou reduzir a minha frequência e vice-versa, porque a minha velocidade é constante. E isso é importante ser frisado. Então, quando nós temos aqui o nosso espectro eletromagnético, né, nós temos a luz visível aqui, né, nós temos próximo, né, a radiação que nós chamamos de radiação ultravioleta, né, que é a radiação de baixo comprimento de onda, comprimento de ondas muito pequenos, como vocês estão vendo aqui, e alta frequência, né, o valor da nossa frequência aqui embaixo. Tá? E, numa outra mão, né, quando nós temos a radiação do infravermelho, né, que eu estou representando à minha esquerda aqui, nós temos grandes comprimentos, né, da onda e a frequência vai se reduzindo. Tá? Então, isso é uma característica muito importante do espectro eletromagnético. Tá bom?
Essa radiação eletromagnética, tá? Quando ela chega na superfície terrestre, ou seja, no topo da atmosfera terrestre, ela vai se propagar, né? Essa propagação ela tem três formas aí, né? Tem forma de interação, né? Ela pode se propagar simplesmente passando pela nossa atmosfera terrestre, tá? Nós chamamos de transmissão, né? Ela pode ter também uma reflexão, que é o que interessa para a gente no sensoramento remoto, é uma parte muito de reflexão, ou seja, o que chega aos sensores. Tá? Ela pode também ser absorvida aqui e transmitida. Tá? As três interações principais aqui. Uma quarta interação que ela vai ter é o qual? É a dispersão. Né? Dos 100% da energia oriunda do Sol, dessa radiação eletromagnética oriunda do Sol, que atinge a nossa superfície terrestre, o topo da atmosfera terrestre, somente 47%, ou seja, menos da metade, chega ao nível do mar. Né? Uma parte dela é absorvida pela camada de ozônio, né? Boa parte da radiação ultravioleta, tá? Uma parte da radiação do visível, né? Nós temos fenômenos principalmente de dispersão, né? E da radiação também infravermelha, nós temos essa dispersão da atmosfera, uma parte sendo absorvida também, né? Essa dispersão, né, na atmosfera vai fazer alguns fenômenos muito importantes, né? Um fenômeno bem importante é a dispersão Rayleigh, né, que ela atinge principalmente os baixos comprimentos de onda. Né? Nós temos 6 cores, né? Esqueci de frisar isso com vocês, mas nós temos 6 cores, né, visíveis, que são violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Né? Para sensoramento remoto, nós principalmente dividimos em 3 cores. Né? Juntamos as 3 cores. Nós juntamos o azul e o violeta, falamos que é a cor azul. Nós juntamos o verde e o amarelo, falamos que é a cor verde. E nós juntamos também a cor laranja com vermelho, falamos que é a cor laranja. A dispersão Rayleigh ela vai atuar nos menores comprimentos de onda, principalmente no azul e no violeta, fazendo que a dispersão do azul e do violeta seja muito grande no céu. Por isso que a cor azulada no nosso céu, a dispersão da cor azul é muito forte. Nós não vemos o céu na cor violeta porque nossos olhos são mais sensíveis à cor azul. Né? Teria que tomar muito ácido para ver o céu em dispersão violeta. Tá bom? O outro fenômeno importante também é a dispersão não seletiva. Ela atua em todos os comprimentos de onda, principalmente na região do visível, fazendo uma mistura das cores. A dispersão não seletiva, o principal elemento que faz essa dispersão é a água. Né? Por isso que as nuvens são na cor branca, porque a água vai fazer a dispersão de todas as cores, misturando todas as cores, provocando a cor branca nas nuvens. Por isso que a gente enxerga as nuvens na cor branca. Quando nós enxergamos as nuvens nas cores pretas ou mais escuras, é porque a densidade está muito grande da nuvem, bloqueando a passagem da luz. Né? Então, se ela bloqueia essa passagem da luz, quer dizer que a densidade está muito grande. E quando nós vemos as nuvens pretas, nós falamos que vai chover, porque a densidade não consegue passar, né? A luz não consegue passar, é ausência de luz. Tá? Isso é muito importante também. Na atmosfera, né, nós temos diferentes absorções por comprimentos de onda. Né? Alguns elementos muito importantes nessas absorções são o oxigênio, o ozônio, a água, principal elemento do efeito estufa é vapor de água, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Tá? A atmosfera é quase transparente, né, para alguns comprimentos de onda, e quase opaca para outros. Porém, alguns elementos absorvem muita parte dessa radiação que chega. Então, aqui tem um gráfico, né, um exemplo de como vai. A radiação solar, né, ela principalmente, ela tem grande quantidade na região do visível, né, enquanto a radiação terrestre ela atua principalmente na faixa do infravermelho. Então, quando nós utilizamos o gráfico aqui, ó, onde nós temos valores de 0
a 100 de absorção da nossa radiação, né? Então, nós vemos, por exemplo, que a água, né, e o ozônio absorvem, o oxigênio e o ozônio absorvem muita radiação infravermelha, tá bom? Enquanto o CO2, ele vai absorver muita radiação infravermelha, por isso que ele é um dos vilões do efeito estufa aí, né? Ele vai absorver a radiação infravermelha que é emitida pela superfície terrestre, tá bom? E a água, que é geralmente que temos maior quantidade na atmosfera, né? Ela vai absorver diferentes comprimentos de onda, né? Daqui da superfície terrestre, certo? Essas faixas que nós não temos absorção, né, da atmosfera total, né? Umas faixas aqui, ó, principalmente no visível aqui, nós chamamos de janela atmosférica, né? Onde passa grande parte dessa radiação e onde nós enxergamos, né? Por isso que nossos olhos são adaptados para enxergar esse tipo de radiação, porque a atmosfera terrestre ela tem uma janela nessa faixa de radiação e nossos olhos se aproveitaram para absorver, né, e interpretar essa faixa de radiação que é transparente para nós. No balanço energético, tá, de radiação, né, toda radiação que chega na superfície terrestre, nós chamamos de radiação incidente, né, ela vai ser refletida, absorvida ou transmitida. A soma da reflexão, absorção e transmissão vai dar toda a nossa energia incidida, tá? Uma grandeza muito importante que nós falamos que é a reflectância, né? Ou seja, o que é a reflectância? É a porcentagem. Geralmente nós não trabalhamos com unidades absolutas, nós trabalhamos com porcentagem. Ou seja, é toda a energia que foi refletida dividido pela energia que foi recebida. Então, vai dar uma porcentagem de qual a porcentagem que foi refletida na energia que nós recebemos. Geralmente, nós calculamos em forma de reflectância. Então, a gente vai falar um pouquinho de energia refletida. Como é que é o comportamento espectral da superfície terrestre, né? Os três elementos mais importantes da superfície terrestre são solo, vegetação e água. Tá? A vegetação ela vai depender de como o estado que ela vai estar, né? Mas a vegetação ela vai ter uma pequena reflexão aqui, ó, da nossa radiação nas cores do visível, tá? Principalmente no verde aqui, ó, na região do verde, né? Essa região do verde aqui, que vai dar a coloração mais verde para a vegetação. Mas o mais importante na nossa vegetação, a reflexão ela vai ser muito grande na região do infravermelho próximo. Tá? Essa é uma grande característica da nossa vegetação. Deixa eu só limpar aqui. Opa, desculpa. Eu vou partir agora para outro tipo aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre o solo, né? O solo, ele tem uma característica, né? Ele vai depender do tipo de solo, é solo mais argiloso, solo mais arenoso, né? O solo argiloso, né? Ele vai ter uma menor reflectância, né? Que vocês estão vendo aqui, assinalando a cor vermelha que eu estou fazendo aqui. Por quê? Ele absorve muita água também, né? Se ele absorve muita água e ele é mais escuro, então ele vai ter menor visibilidade. Tudo que for mais escuro, ele é menos visível. Porque ele vai refletir menos radiação. Né? Lembre-se o seguinte, se você apagar a luz do seu quarto, à noite você não vai enxergar nada, porque você está tendo ausência de energia refletida no visível, principalmente. Então a gente acaba não enxergando isso. Tá certo? Então, o solo mais arenoso ele vai ter uma maior reflectância, né, porque ele tem um aspecto mais claro e ele absorve menos água também. Né, então ele vai acabar refletindo mais. Geralmente as areias, né, solos, as texturas mais grossas, elas são mais claras. Né? E aí, por fim, nós temos a água. A água, ela, dependendo do tipo de estado físico dela, ela vai agir de diferentes formas. Tá?
A água limpa, tá, ela vai ter uma menor reflectância. Tá? Então, quando nós vemos nas imagens, né, de satélite uma água mais escura, possivelmente ela é mais limpa do que uma água que está toda clarinha, porque vai ter maior quantidade de sedimentos. Né? Uma água mais turva, ela vai ter maior reflectância, né? Porque ela vai ter maior quantidade de segmentos. A água, ela, grande parte dela, ela transmite mais energia. Por isso que ela é transparente, gente. Nós não enxergamos a água, porque ela transmite, a energia passa por ela, ela não reage com a energia, não reflete energia. Então, a energia passa por ela. Se ela está refletindo energia, é porque tem alguma coisa dentro dela. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que nós estudamos a parte de qualidade de água. E como é que funcionam os sensores remotos? Né? Os sensores remotos eles são multiespectrais, isso é muito importante. Os sensores eles segmentam essa energia eletromagnética em diferentes comprimentos de onda. Nós, por exemplo, um sensor capta só a cor verde, só capta a cor vermelha, capta só o infravermelho próximo ou infravermelho médio. Né? Ele segmenta essa radiação em diferentes comprimentos de onda. Segmentando diferentes comprimentos de onda, fica muito mais fácil, né, para a gente trabalharmos e analisarmos os segmentos de onda. Por exemplo, vou trabalhar com vegetação, eu quero identificar a vegetação, trabalho com infravermelho próximo, né, que vai ter grande reflectância na minha vegetação. Né? Partindo desse pressuposto, ou seja, um sensor, por exemplo, Landsat, né, Landsat TM, ele vai ter 7 bandas, que nós chamamos. Né? Cada comprimento de onda captado pelo sensor nós chamamos de banda. Né? E aí cada banda ela vai ter uma diferente reflectância. Né? Nós temos 3 imagens aqui, né? Elas são as mesmas imagens, né? Essa imagem aqui, ó, que eu vou colocar. Imagem 1 aqui, né? Imagem 2, imagem 3 aqui. Elas têm a mesma, é a mesma data, é a mesma imagem. Só que são 3 comprimentos de ondas diferentes. O que nós fazemos, né, para fazer uma composição RGB, que é a composição utilizada por todos os monitores que nós temos e televisões, né, celulares, todos. Nossa, é a cor vermelha, verde e azul. Né? Lembra que eu falei com vocês que nós dividimos a radiação do visível em 3 cores, né? Azul, verde e vermelho? Então, é isso daí. É o nosso sistema de composição de cores. Então, a gente pega qualquer uma das bandas que nós temos, qualquer um dos comprimentos de onda, passamos por o canhão de cor vermelha, né? A rampa de cor vermelha, e transformamos ela em cor vermelha. Tudo que é branco se torna vermelho, tudo que é preto fica preto. Passamos pela cor verde, qualquer um desses comprimentos de onda, né? Fazemos da mesma forma. Tudo que é branco fica verde, e tudo que é preto, fica preto mesmo. Lembrando, quanto mais branco nós tivermos na nossa imagem, se ela for branca e preta, maior reflectância ela vai ter. Tudo que for tiver na cor preta, menor reflectância. E nós passamos a mesma coisa, uma banda qualquer, né, no canhão de cor luz azul. Né? Esse canhão de cor luz azul aqui, ele vai transformar as cores brancas em cores azuis, né? E tudo que é escuro vai ficar na cor escura mesmo. Juntando essas 3 cores, né, nós formamos a nossa imagem colorida aqui, a nossa composição colorida. Né? Muitas vezes, composição falsa cor que nós utilizamos. Se nós não utilizamos os comprimentos de onda do visível, né, nós fazemos uma composição falsa cor. Aqui nós temos 3 exemplos de composições, né? São as mesmas imagens, só que com composições utilizando características diferentes, né? Bandas 3, 2, 1 é o que nós chamamos de composição cor real, né? Se você vai ver, você consegue identificar diferentes, não consegue identificar muito bem copos hídricos aqui. Quando nós utilizamos a composição 432, ou seja, nós utilizamos a banda do infravermelho, né? Nós
colocamos aqui que vemos a vegetação, ela fica na cor vermelha, porque a banda 4 aqui, ó, lembra que nosso sistema é RGB, ela vai ser representada na cor vermelha, né? A banda 3 aqui na cor verde e a banda 2 na cor azul, né? Essas bandas aqui são as bandas do Landsat TM, né? Quando nós falamos em banda composição real, né, 3, 2, 1, banda 3, né, é a banda da cor do vermelho. Banda 2 é a cor do verde. E banda 1 é a cor do azul. Então, por isso que nós temos essa composição que nós chamamos de composição real. Tá certo? Bom, por parte de classificação dos sensores, né, nós temos diferentes tipos de sensores, né, e diferentes tipos de classificação. A primeira classificação que nós podemos ter é quanto à órbita, né, quanto à plataforma. Ela pode ser orbital, nível de satélite, aéreo ou terrestre, né? Os sensores, eles podem ter, quanto à fonte de energia, eles podem ser passivos, ou seja, eles dependem de uma fonte de energia externa para funcionar. A energia vem desse sensor, a energia depois é refletida do objeto para o sensor. Ou eles podem ser sensores ativos, eles emitem a radiação, né? O objeto interage e reflete essa radiação posteriormente. Um sensor ativo muito comum, né, são esses sensores de ré dos carros. É um sensor ativo, né? Ele emite uma radiação, pega no objeto, rebate e dá indicando a distância que você está do objeto. Tá? Esse é um sensor ativo bem comum. Tá bom? E como é que funciona a estrutura da imagem digital, né? Isso aqui já foi colocado inicialmente numa aula anterior, né? Ela funciona como uma matriz de dados, né? Cada célula tem um valor, um pixel, né? Tem um valor, né? Esse valor é um valor numérico que o computador, o celular, o forma digital, transforma esse valor numérico numa cor, né? Como nós temos o sistema de composição RGB, a nossa camada, né? Ela vai funcionar do computador ou do celular, funciona com 3 camadas de imagens, né? Do vermelho, verde e azul, né? O sistema RGB. Tá? Cada camada vai ter um valor de cor entre o vermelho, o azul e o verde, e a interação dessas 3 camadas vai resultar na imagem final. É importante frisar o quê? Como a estrutura da imagem ela é numérica, tá? Então, os valores menores aqui, ó, mais escuros, né? Por exemplo, desse pixel, são valores menores, e os valores mais claros, vocês podem ver que estão valores maiores aqui, certo? Mas o mais importante disso é que a partir dessas imagens nós podemos tirar estatísticas delas, tá? Nós podemos tirar média, desvio padrão, mediana, tá? E aqui nesse gráficozinho, né, que nós chamamos de histograma, que são análises de frequência, né? Qual o número, o valor que se encontra mais representado ou aparece mais, né? Em termos de resolução e sensoramento remoto, nós podemos ter 4 tipos de resolução, né? Nós chamamos de resolução espectral, resolução espacial, resolução temporal e resolução radiométrica. A espectral, né, ela vai se referir principalmente ao número de intervalos de comprimento de onda que o nosso sensor é sensível, né, e quanto que ele vai segmentar isso. Resolução espacial é a habilidade do sensor, né, em separar objetos da superfície terrestre, geralmente é o tamanho do pixel. Resolução temporal é a frequência que determinado sensor passa em determinada área. Por exemplo,
o satélite NOAA ele passa 2 vezes por dia no mesmo local, mas ele tem um pixel geralmente muito grande, de quilômetros de tamanho. Ele é um sensor usado mais, o sensor NOAA é mais para fins meteorológicos, né? Sensores também para monitoramento de queimadas e desmatamentos geralmente são de resolução temporal bem grande, porém a resolução espacial deles, o tamanho dos pixels deles vão ser pequenos, vão ser bem grandes os pixels, né? Desculpa. E resolução radiométrica define a sensibilidade de detectar diferença de sinais de reflectância, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Em resolução espectral, aqui nós temos 2 tipos de sensor, o MODES e o Landsat TM e o ETM+. O MODES ele tem a melhor resolução espectral, porque ele capta menores comprimentos de ondas aqui, ó, dando melhor característica espectral, o melhor assinatura espectral dos objetos, tá? Facilitando a identificação de determinados objetos, né? E ele tem uma banda aqui, ó, tá classificando em uma banda a mais aqui, então isso permite, né, que eu tenha maior resolução espectral aqui por parte do MODES em relação ao Landsat. Em termos de resolução espacial, né, aqui nós temos o objeto real, né, visto, né. Quando nós fazemos a segmentação para a imagem, nós dividimos eles nos pixels, né, porque tem a forma dos pixels, né. A primeira representação, né, que eu vou colocar aqui, ó, representando o tamanho do pixel, ele vai ficar representado desta forma aqui, ou seja, ele vai segmentar, por exemplo, nesse pixel aqui, onde nós temos uma parte branca maior do que a azul aqui, ele vai ser representado na cor branca, porque tem maior totalidade de branco. Então, quanto mais menor é o meu pixel, né, para a imagem de baixo aqui, o pixel na imagem de baixo ele é bem menor, ele vai estar muito mais representado a imagem, né? Ela vai ficar melhor aqui a representação da minha imagem, tá? Então, quanto menor o tamanho do meu pixel, vai melhorar a resolução da minha imagem, vai facilitar a identificação de objetos. Porém, é muito importante frisar isso. Quanto menor o meu pixel, mais vai requerer de capacidade de armazenamento. Lembra que a imagem, cada pixel é um valor numérico? Então, se eu estou fazendo pixels menores, né? Se eu estou dobrando o tamanho de pixels, quadruplicando a quantidade de pixels, eu vou estar aumentando também a capacidade de armazenamento. Aí vai precisar de muito mais tempo de processamento de computador e armazenamento em HD. Isso é uma coisa importante a ser frisada. E aqui a resolução radiométrica, né, onde nós temos uma imagem, por exemplo, de 1 bit, né, que são 2 cores, branco e preto, para uma imagem de 5 bits, que nós temos vários tons de cinza aí. Então nós temos uma diferença da resolução aí, a sensibilidade do sensor em captar diferentes comprimentos de onda. Tá bom? Então nossa aula para por aqui.